Estamos aqui no Centro Cultural São Francisco, em João Pessoa, e eu vou contar brevemente para vocês a história deste local. Tudo começa em 1588, com a chegada do Frei Melchior de Santa Catarina no local. Ele recebeu a incumbência de vir aqui estabelecer uma missão franciscana. Ele chega em 1588, 3 anos após a fundação de João Pessoa, e começa a fundação do Convento Santo Antônio em 1589, um ano depois da sua chegada. E esse convento demora 2 anos para ser concluído, só que, claro, não é toda essa obra que nós estamos vendo aqui. Ele era bem simples e bem modesto na época. Lembre-se, 1591, era apenas uma pequena edificação com 12 celas e um claustro ao meio. Essas celas eram construídas de taipa, ou seja, armação de madeira, galhos de árvore, com enchimento de barro. Em 1634 nós tivemos os holandeses invadindo aqui a região da Paraíba, e eles não deixaram de tomar e usar esse convento Santo Antônio como fortificação. Em 1661, de volta na posse da igreja, e já com os holandeses fora daqui, o local foi ampliado e foi transformado em mais edifícios, e também foi feito de alvenaria com pedra calcária. Para falar a verdade, essa alvenaria não demorou muito tempo. Assim depois da sua fundação em 1591, quando era de taipa, alguns anos depois eles já fizeram de alvenaria com a pedra calcária que tinha no local. Mas a partir de 1661, durante o século 17, 18 e 19, passou por diversas reformas e ampliações principalmente, culminando na fachada da igreja que a gente está vendo ali na frente, em 1779, quando ela foi concluída. Mas o complexo total só terminou em 1788. E se a gente prestar atenção nas datas, a gente vai ver que isso monta 200 anos desde quando chegou o Frei Melchior de Santa Catarina no local, com a incumbência de fazer essa missão franciscana. Interessantemente que no seu interior, depois da sua concretização, da sua finalização, ele é ainda hoje em dia, ele também é ricamente decorado, com atenção especial para as partes de azulejaria, portuguesas e árabe, e também com atenção especial para a talha dourada. Nós temos uma capela talhada toda em madeira lá dentro e banhada a ouro, coisa mais linda e rica, cheia de detalhes. E também as pinturas nas capelas que nós temos lá dentro, elas remetem e nos relembram bastante as igrejas da Itália, até mesmo a Capela de Sistina, lá no Vaticano. E nessa época, depois da sua conclusão, esse centro franciscano, ele foi o ponto único e o único ponto acima de Pernambuco. Isso foi uma grande vantagem na época para os colonizadores, para a expansão da terra e ocupação da terra, através do trabalho missionário e social dos frades franciscanos. O altar-mor que nós temos na igreja principal lá dentro, ele sofreu algumas alterações, e no século XIX ele infelizmente não resistiu e sucumbiu, sendo substituído por um outro altar. Então ele não é original como o que foi terminado em 1788. Entre 1885 e 1894, nós temos aí 14 anos, o governo tomou posse do complexo e estabeleceu ali a Escola de Aprendizes de Marinheiro e o Hospital Militar do governo na época. Depois de uma disputa ferrenha entre Estado e a Igreja, em 1894, o primeiro bispo da Paraíba, o Dom Adalto de Miranda Henriques, ele conseguiu adquirir o complexo de novo para a igreja e transformou o local em um seminário, que durou por 70 anos até 1964. E o que aconteceu em 1964, uma outra data importante na história do Brasil? Os militares tomaram posse do governo federal. E com isso eles também tomaram posse do convento Santo Antônio, que foi aqui edificado, que estava aqui edificado. E durante esse tempo que eles estavam aí em posse do convento Santo Antônio, o que aconteceu? Eles estabeleceram uma escola estadual do Roger, eles estabeleceram o Museu do Estado da Paraíba e também a Escola de Teatro Piolim, até 1979, quando foi totalmente fechado, não existia mais. Então o convento de Santo Antônio foi reaberto no dia 6 de março de 1990 como o Centro Cultural São Francisco, que é o que nós estamos vendo aqui agora. Um fato interessante,
Se nós pegarmos a data de quando a fachada da igreja ficou pronta, em 1779, até quando que esse complexo foi totalmente fechado, mudando de Convento Santo Antônio, que tinha sido escola de aprendizes de marinheiro, que tinha sido escola de teatro, escola estadual, que tinha sido hospital militar, e se transformou no Centro Cultural São Francisco. E esse fechamento em 1979 marca exatamente 200 anos até a construção da fachada da igreja, essa fachada que a gente vê. Isso aí a gente vê a conclusão da obra do complexo de 1788, marca 200 anos também de quando o Frei Melchior de Santa Catarina chegou no local com essa missão e essa incumbência de construir o convento de Santo Antônio. Agora, olhando um pouquinho para a arquitetura, nós vemos o galo português lá em cima, na torre, na cúpula da torre. Aquilo ali é só para indicar a direção do vento. Olhando um pouquinho aqui mais para baixo, a gente vai ter o que? A gente vai ter o adro. O adro, vamos considerar duas partes. Aquela parte do meio, que é mais baixa, do que aquela parte onde está a igreja, lá na frente, acima dos degraus. Essa parte do meio é a parte profana. Ali é onde que ficam as coisas mundanas, as coisas ruins do mundo. Inclusive, tem pessoas enterradas nessa parte profana. E lá em cima simboliza o quê? Poxa, você vai entrar na igreja, um lugar mais elevado espiritualmente, mais puro, mais santo. Então tem essa distinção. Vemos também que tem os azulejos aí nos paredões desses adros, que eram esses azulejos árabes e portugueses. Um pouquinho mais para cá a gente vai ver o cruzeiro. O cruzeiro, ele representa o quê? Representa a fé cristã, o cristianismo. E se vocês observarem essa cruz, ela não tem nenhuma emenda, ou seja, é um monolito, foi feito só de uma pedra. Pegaram uma pedrona gigante e esculpiram nessa cruz que nós estamos vendo. E se vocês olharem na base do cruzeiro, o que vocês vão ver? Vocês vão ver águias de duas cabeças, que eram as aves típicas da época na colonização. Depois elas foram destruídas e extintas. Mas ficou aí as imagens para lembrar que existiu essas aves aqui de duas cabeças, essas águias de duas cabeças. Ninguém está prestando atenção, né? Eu estou brincando com vocês. Essas águias nunca existiram. Elas só representam o poder da época. No século XVIII, o Brasil ele era regido pelo rei da Espanha, Dom Felipe I e Felipe II. E esses reis, que eram o rei da Espanha, eles também eram o rei de Portugal. Por isso a águia de duas cabeças. Então um rei e dois reinados, a Espanha e Portugal. Agora vamos falar um pouquinho de uma coisa que vocês não estão vendo aqui, porque o acesso é pela rua Gouveia Nóbrega, lá embaixo. Foi construído lá no poente do convento Santo Antônio, lá naquela parte lá embaixo, uma fonte em 1717. Essa fonte tem um altar do lado e um nicho que possivelmente abrigava ali a imagem de Santo Antônio. E a fonte era feita de pedra, uma cabeça de um golfinho que jorrava água pela sua boca. Interessantemente, tem os dizeres em latim, que fala mais ou menos assim: ó, você viajante sedento que vem aplacar a sua sede aqui nesta fonte, preste bem atenção em qual o sacrifício que a gente fez e no custo grandioso que nós tivemos para que você pudesse aqui beber desta água. Isso tudo partiu do nosso amor fraterno a vocês. E tá lá então esses dizeres, é mais ou menos assim, né? Tem latim, então não dá para fazer uma tradução literal, mas é mais ou menos assim. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Se não tiverem, pode ficar à vontade, explorar o local, dar uma passeada aqui. E muito obrigado pela atenção.